Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira traz para vocês esse sol de amigurumi para confecção do tamanho que você desejar. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nós damos início à peça com uma base circular de aumentos. Se você é iniciante e quer aprender o passo a passo de uma base circular de aumentos, é só clicar nesse link aqui e nós ensinamos o passo a passo. Nesse vídeo eu faço com vocês o início e o finalzinho de cada carreira. Então começamos com o nosso anel mágico, com 6 pontos baixos. Fazemos o primeiro nó corrediço. E a partir desse nozinho fazemos 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o anel mágico. E aqui temos a primeira carreira com 6 pontos baixos. A segunda carreira nós vamos fazer com 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Pegamos o nosso primeiro ponto, as duas alcinhas, e vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No mesmo pontinho fazemos 2. Colocamos o marcador aqui para não se perder. E fazemos isso por toda a carreira e ao final dessa carreira vamos ter 12 pontos. Terminamos aqui a carreira de número 2 com 12 pontos. E agora vamos seguindo aquela mesma sequência, aumentando um ponto baixo entre cada um dos 6 aumentos da carreira. A carreira de número 3 nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira e ao final da carreira vamos ter 18 pontos. Ao final de cada carreira nós somamos 6 pontos a mais do que da carreira anterior. Um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. Fazemos isso por toda a carreira e ao final da carreira teremos 18 pontos. Terminamos a carreira de número 3 com 18 pontos. Se na carreira de número 3 eu fiz um ponto e um aumento por 6 vezes, na carreira de número 4 eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e ao final da carreira vou ter 24 pontos. Se você começa a carreira com pontos baixos, consequentemente você terminará ela com o 6º aumento. Então terminamos aqui a carreira de número 4 com 24 pontos. Seguimos essa mesma lógica em todas as carreiras. Um ponto baixo a mais entre os aumentos do que da carreira anterior. Se na carreira de número 4 nós fizemos 2 pontos baixos, na carreira de número 5 nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por toda a carreira e ao final da carreira vamos ter 30 pontos. Terminando aqui, 3 pontos baixos e um aumento pela 6ª e última vez. Nós vamos fazer esse sol com 5 carreiras de aumento. Dependendo do tamanho do sol que você desejar, você pode ir aumentando o número de carreiras. É só você fazer um ponto baixo a mais do que da carreira anterior entre os 6 aumentos que você está fazendo. Todas as carreiras são múltiplos de 6. Se você fosse fazer a partir dessa base de aumentos uma esfera perfeita, você conta o número de carreira da base de aumento, que aqui no caso é 5, e sobe esse número de carreiras mais 2. Então seria 5 carreiras de ponto sobre ponto mais 2, 7. Então seriam 7 carreiras de ponto sobre ponto para daí eu começar a fazer as minhas diminuições e fazer uma esfera perfeita. Aqui no caso do nosso solzinho, nós queremos fazer uma esfera mais achatadinha, não tão redondinha. Eu conto o número de carreiras da base de aumento que eu fiz, no caso aqui foram 5, e divido por 2. 5 divididos por 2 dá 2,5. Como 2,5 é um número quebrado, então eu arredondo para 2. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto
para fazer o côncavo do meu solzinho. Se você tivesse ido com a tua base de aumentos até lá, a 10ª carreira mais ou menos, você ia dividir 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Você faria 5 carreiras de ponto sobre ponto depois da tua base de aumento. 28, 29, 30. Terminamos aqui a 6ª carreira de ponto sobre ponto dos 30 pontos. Agora vamos fazer a 2ª carreira, ponto sobre ponto. 29, 30. Vocês percebem que foi feito um côncavo bem discreto. A partir daqui nós já vamos começar a fazer os raiozinhos do sol. Como eu fiz uma base circular de aumentos de 5 carreiras, onde terminei com 30 pontos, e fiz essas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu terminei a minha peça aqui com 30 pontos. Cada raiozinho do sol vai usar 6 pontos, então 30 divididos por 6 vai me dar o final dessa peça 6 raiozinhos. Se eu tivesse terminado a carreira numa base de aumento de 6 carreiras, eu teria 36 pontos. Então, 36 divididos por 6, eu teria 6 raiozinhos. Então, o número de raios que você vai ter no teu sol vai depender do tamanho do solzinho que você fizer. Então, não seria bom fazer um raiozinho menor do que 5 carreiras, porque vão ter poucos raiozinhos. O primeiro desses 6 pontos é um ponto baixíssimo pela alcinha da frente, em flor. Então, damos uma laçada na agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Já pode colocar aqui o marcador para não se perder no início dessa carreira. E a partir daqui, trabalhando toda a carreira em flor pela alcinha da frente, nós vamos fazer, seguindo a sequência, um ponto baixíssimo, depois pela alcinha da frente um ponto baixo. Em seguida fazemos um meio ponto alto. O meio ponto alto você dá uma laçada na agulha, pega a alcinha em flor, dá uma nova laçada e tira as 3 alcinhas da agulha. Esse é o meio ponto alto. Em seguida, na próxima alcinha, você vai fazer um ponto alto. Pegando a alcinha em flor, você dá uma laçada, dá uma nova laçada, tira somente 2 alcinhas agora e depois mais uma laçada e 2 alcinhas. Aqui prestar atenção que agora nós vamos trabalhar 4 pontos dentro dessa mesma alcinha. Já fizemos um ponto alto, agora vamos fazer um ponto alto duplo, dando 2 laçadas na agulha, pegando a mesma alcinha onde fizemos o ponto alto, damos uma laçada, tiramos 2 alcinhas da agulha, mais 2 alcinhas, mais 2 alcinhas. Então, temos 2 pontos. Nesse primeiro ponto alto duplo, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Subimos 3 correntinhas e na alcinha de trás da primeira correntinha, nós fazemos um ponto baixíssimo para fazer o biquinho do raio do sol. Agora sim, nós vamos fazer os outros 2 pontos dessa mesma alcinha, seguindo para um ponto alto duplo nessa mesma alcinha, tá? Então, damos 2 laçadas, tiramos 2 alcinhas, mais 2 alcinhas, mais 2 alcinhas. Fazemos um ponto alto nesse mesmo pontinho que estávamos trabalhando. Tiramos 2 alcinhas. O ponto alto é somente uma laçada e mais 2 alcinhas. Já temos aqui o formatinho do nosso raio do sol. Agora fazemos um meio ponto alto. Damos uma laçada na agulha. Pegamos a alcinha da frente do ponto seguinte, tiramos as 3 alcinhas da agulha. Em seguida, um ponto baixo pela alcinha da frente. E aqui temos o nosso primeiro raio de sol. Repetimos esse mesmo trabalho por toda a circunferência, até chegar aqui com um ponto baixo. Então, o raio do sol começa com um ponto baixíssimo e termina com um ponto baixo. O ponto baixíssimo próximo que você vai fazer já faz parte do segundo raiozinho de sol que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer mais um aqui para vocês acompanharem e depois eu volto para mostrar como que fica. Então, um ponto baixíssimo, seguido de um ponto baixo,
um meio ponto alto, sempre pela alcinha da frente, tá? Em flor. Um ponto alto, dá uma laçada, tira 2 alcinhas, mais 2 alcinhas. Nesse ponto onde vai o ponto alto, nós fazemos também um ponto alto duplo, 2 laçadinhas na agulha, tira 2 alcinhas, mais 2 alcinhas, mais 2 alcinhas. Nesse primeiro ponto alto, subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na alcinha de trás da primeira correntinha, fazemos um ponto baixíssimo. Repetimos um ponto alto duplo nessa mesma alcinha de base. Um ponto alto. E terminamos aqui essa parte seguindo para um ponto meio alto na próxima alcinha do ponto seguinte, um ponto baixo e já temos o nosso segundo raio de sol. Repetimos isso por 5 vezes porque a minha carreira terminou com 30 pontos. Se a tua carreira terminou com 60, por exemplo, vai ter que repetir 60 divididos por 6 dá 10. Vão ser 10 rainhos de sol, tá? Então eu já volto com vocês para mostrar como que fica. Encerrando aqui, fiz meu último meio ponto alto e agora, pela alcinha de fora, meu ponto baixo. Então depois de fazer essa parte, você faz mais uma igualzinha. Uma das peças você vai ter que arrematar. Então fizemos aqui o nosso último ponto baixo, tracionamos esse fio e aqui no primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos da carreira dos raiozinhos, pulamos ele, trazemos o fio de trás para frente e dentro do nosso último ponto pegamos a alcinha de trás somente e trazemos esse fio da frente para trás. E aqui fazemos um arremate invisível. Ó, aqui tá o arremate invisível, nós trazemos esse fio para dentro dessa alcinha que a gente deixou de trabalhar e vamos fazer o nozinho mais lá para dentro, pra gente não perder essa alcinha, porque essa alcinha vai ser importante depois pro arremate do sol, essa alcinha que a gente deixou de trabalhar. Então, essa daqui é uma das metades. Agora é só juntar as duas peças e nós vamos intercalar os raiozinhos do sol. A partir desse último ponto baixo que nós fizemos, nós pegamos a outra parte e pelos pontos de trás de cada carreira que nós deixamos de trabalhar, nós vamos unir essas duas partes. Aqui você pode ver que a gente tá bem no meio dos raios. Então, a gente tem que pegar um ponto que esteja bem no centro dos raios da segunda parte. Então, com a agulha de crochê mesmo, nós pegamos por cima essa alcinha de um dos pontos do meio do raiozinho. E nesse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, nós vamos colocar a agulha também nessa alcinha de trás desse primeiro ponto baixíssimo. Com a agulha de crochê, na alcinha de trás, colocamos a agulha por cima, damos uma laçadinha no fio e trazemos esse fiozinho para dentro do ponto que nós estávamos trabalhando. Fazemos como se fosse um ponto baixíssimo. Mais uma vez, pegamos a alcinha de trás com a alcinha da frente e fazemos um ponto baixíssimo. Ó, vai fechando já aqui, tá vendo? Novamente.
Ó, você coloca o dedo indicador aqui por dentro e fica mais fácil de você pegar os pontos. Para ficar mais fácil de vocês trabalharem, vocês colocam o dedo indicador dentro da peça, prendendo com o polegar e o dedo médio as duas peças. Coloca a agulha em uma das alcinhas de uma peça, coloca a agulha por cima na alcinha da outra peça, dá uma laçada no fio que tá lá dentro, traz essa agulha virada para cima, que é mais fácil, ó, dá uma jogadinha de um lado pro outro, e aqui na última alcinha virada para baixo. Tá? Vamos repetir mais uma vez. Prende aqui o dedo por dentro, pega uma lateral, pega a outra, dá uma laçada, tira essas duas alcinhas com a agulha virada para cima e aqui virado para baixo. Ó como é que vai dando um acabamento bem bonito aqui no meio, tá vendo? Ó, e aqui faltando um pouquinho para fechar, a gente coloca a fibra siliconada, o enchimento até ficar bem redondinho. E agora você termina de fechar os pontinhos e arremata esse fio. Os raiozinhos dá pra você acertar aqui bem. Pode até passar com o ferro de passar roupa para eles ficarem mais retinhos. E aqui vamos arrematar esse fiozinho com nó de costura. Aqui ficou uma aberturinha, dá para aproveitar essa abertura para fazer a costura aqui. Colocamos esse nozinho lá para dentro. Atravessamos aqui a peça com o fio. Puxamos bem para o fiozinho entrar. Então aqui está o nosso solzinho de amigurumi. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!